Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. Dez horas e 1 minuto, 10 e 1. Bom dia, Barretos, bom dia, Vale do Rio Grande, bom dia, Brasil, e bom dia, o mundo que nos acompanha pelo Facebook. A verdade total em tempo real, pelas emissoras O Diário e Independente FM e pelo Facebook do jornal O Diário. No início desta programação, nós temos inclusive aqui uma matéria que foi nos solicitada e uma pessoa muito influente, principalmente, um ex-assessor municipal e influente no Barretos Esporte Clube. Ele foi chefe de torcida do Barretos Esporte Clube. Morreu na noite de sexta-feira, dia 26, aos 66 anos, o ex-assessor municipal Paulo Roberto da Silva, Paulinho Furacão. Teve muitas vezes, inclusive nos programas esportivos aqui das emissoras do Grupo Monteiro de Barros. Ele estava internado no Hospital São Judas Tadeu, onde tratava de um câncer. Paulinho deixou uma filha de 24 anos. Ele atuou no futebol amador barretense nos anos 70 e 80. O corpo está sendo velado no velório municipal e será sepultado às 10h30, daqui a 25 minutos, no cemitério municipal de Barretos. A família do Paulinho Furacão, as nossas condolências. Nós queremos também, essa matéria foi inclusive nos passados momentos atrás pelo Luiz Otávio Martins, faleceu e está sendo velada no hospital, no cemitério Parque Jardim das Oliveiras, a dona Ivone Correia. Ela era viúva do senhor Nelson Correia, que foi chefe do cartório eleitoral de Barretos por muitos anos, cidadão muito querido, foi nosso companheiro de trabalho, foi comentarista da equipe de esportes da Rádio Independente. Goleiro do Barretos Futebol Clube, né, Neto, naquela época. Então, a dona Ivone, mãe do Marquinhos Correia, médico barretense, as nossas condolências também, uma pessoa muito querida e querida aqui de toda a reportagem que não para. Mas não é só de tristeza que nós temos estas primeiras palavras hoje no programa A Verdade Total em Tempo Real. Porque hoje, um dos fundadores da reportagem que não para, o Luiz Carlos Fabrini, o nosso querido Luiz César, que inclusive já transmitiu até a Copa do Mundo, está completando 84 anos. Hoje ele chefia o Departamento de Esportes da Rede Vida de televisão, inclusive Rede Vida que, sob o comando de Luiz César, comando não apenas de narrador, mas como também de chefe da equipe, fez um trabalho extraordinário nesta última Copa São Paulo de Futebol Júniores. Ao Luiz César, que está completando 84 anos, ao lado da sua Sali, dos filhos, genros e nora, o nosso amplexo, o nosso grande abraço a esse querido narrador da Rede Vida de televisão. Bom dia, meu caro Monteiro Neto, eu sei que você quer falar algumas palavras a respeito dessas pessoas queridas, principalmente do aniversário do Luiz César e também da dona Ivone, que você é uma pessoa muito ligada ao Marquinhos, Marco Antônio Correia, a Andréia. O seu irmão também. A família toda. Bom dia, Monteiro Neto. Bom dia, Domingues Neto. Minha solidariedade fraterna ao meu querido irmão, o Marquinho Correia, a toda a sua família, a seu irmão, a sua esposa, os seus filhos. A dona Ivone foi um exemplo de esposa, um exemplo de mulher, de mãe também. O Nelson Correia, eu tive o prazer de trabalhar com ele, no começo da minha carreira de radialista, né, Léo? Foi verdade. Lá na Rua 20, com a cabine de madeira ainda, ele era o nosso comentarista da Rádio Independente. Nos anos 70. Desde a Piratininga, né, Neto? O Nelson Correia era um homem sensacional, um homem exemplar na comunidade de Barretos. Foi goleiro do Barretos Futebol Clube, como você disse, e o Nelson Correia é daquelas pessoas que moram no coração da gente, que nunca vão sair da mente da gente, do coração, mesmo porque nos ajudaram a formar a personalidade, a formar jeito de ser e tudo mais, pela influência que eles tinham. E uma coisa bonita também, que eu jamais vou esquecer, a amizade do Nelson Correia com meu pai.
Ou seja, é necessário ser amigo das pessoas como o meu pai e o Nelson Correia eram amigos. Então, está ali um exemplo que eu tenho que seguir como modelo. Eu tento fazer isso também com o Marquinhos. Às vezes não consigo, a vida é muito doada, mas de coração eu tenho um carinho muito grande pelo Marcos e por toda a família. O passamento da dona Ivone, evidentemente, é um momento de tristeza para a gente. Mas eu queria também falar do Paulinho Furacão, que foi um dos maiores animadores de torcida que o Barretos já teve. Foi verdade. Na década de 70, quando o João Paulo Nogueira foi o presidente do Barretos Esporte Clube, o seu Zé Carlos também, nós tínhamos o Paulinho Furacão como o maior animador da torcida do Barretos no esforço de acesso que nós fizemos, né, para subir para a primeira divisão naquele ano. E o Paulinho tem o nome de Furacão em função da atividade dele também como torcedor do Barretos Esporte Clube. Então o Paulinho é uma pessoa que trabalhou na gestão também do ex-prefeito Emanuel Mariano Carvalho. O Paulinho é uma pessoa muito querida e teve um problema de saúde de câncer que foi avassalador, foi muito rápido, em muito pouco tempo o Paulinho foi se encontrar com Deus. Então nós desejamos a toda a família também a nossa solidariedade. Agora, como você disse, tem um momento de alegria. Hoje é aniversário do Rosca, do Fabrini, do grande Rosca, que também é outro exemplo de amigo, exemplo de profissional, que eu também tive tantas vivências com ele, estive tão junto com o Fabrini, né, Lelo? Nós, né, Lelo? Que não queima rosca, diga-se de passagem. Não, isso jamais. Então. Não, você falou rosca, eu já não falei. Porque deixa eu contar. Sabe por que o Fabrini chama rosca? Que ele era um craque, era um meia direito sensacional, não é verdade, Onofre? E jogava muita bola. E ele tinha um jeito de bater na bola, de passar a bola com meia direita, de rosca. Então ele batia com o lado externo do pé e a bola ia fazendo curva. Então você vê a especialidade do Rosca, ele ganhou o apelido de Rosca pela sua capacidade de jogar bola. É isso, né, Léo? É isso mesmo. Você já tomou muito olé do Rosca. Nossa Senhora. Mas só que joguei a favor também no time do rádio muitas vezes. Né? É verdade, é verdade. Olha, Lelo, já que nós estamos na fase das homenagens, hoje eu não posso deixar aqui de cumprimentar também a família Rezec, especialmente o Dr. Web e a Dona Rosa, os seus filhos, porque hoje está sendo inaugurado o Hospital São Jorge, a ampliação do Hospital São Jorge, né? É um benefício muito grande para a cidade de Barretos, assim, um instrumento para a área da saúde que precisava crescer. O momento que Barretos vive com a iniciativa privada na área médica é favorável. E o próprio momento do hospital, né? Então, Lelo, uma coisa muito interessante é o seguinte: o Web, sem dúvida alguma, ele é uma pessoa muito abençoada, é uma pessoa que tem muitas graças perante Deus, porque é impressionante como é que as coisas na vida dele vão acontecendo sempre a favor dele, Lelo. E hoje é um coroamento. O Web, ele já está com uma idade avançada, está com mais de 80 anos, né, Lelo? E ainda sobre o comando do seu hospital, com seus filhos trabalhando juntos, né, o Jorginho e a sua filha trabalhando, os sobrinhos também trabalhando ali, você vê, Lelo, que hoje é um coroamento, né? Ele que começou na década de 60, 70, com o Hospital São Jorge, quando ele comprou a casa do Cristiano de Carvalho. Casa Redonda. A Casa Redonda, e formou ali o seu hospital, tem uma história constituída dentro do hospital. E no apogeu da sua vida, ele está vivendo hoje um momento de glória, porque ele está inaugurando uma ampliação do hospital. Enquanto tantos hospitais têm passado por dificuldade, o Hospital São Jorge hoje vem atender a comunidade com a iniciativa privada, não é um hospital filantrópico, não é um hospital de benemerência, mas é um hospital para atividade privada, para atender uma camada da população. É hoje um porto seguro para muitas pessoas que moram em Barretos, o hospital, a qualidade dele. É um porto seguro para muitos profissionais da área da medicina. Ele que passou pela prefeitura, que fez muitas realizações, passou também por grandes dificuldades na prefeitura, teve processos, teve um embate político que faz parte da vida, mas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é um grande vencedor, sem dúvida alguma. Você pega uma família bonita, uma família bem estruturada, todos os seus filhos bem formados, a esposa, rodeado de grandes amigos e leais amigos, e hoje
oferecendo para Barretos um grande instrumento na área da saúde, que é o Hospital São Jorge, que está ajudando a classe médica, que também teve com ele uma grande rivalidade. É histórico a briga do Web na sua carreira nos anos 60, nos anos 70, quando ele praticamente foi expulso da APM, da Associação Paulista de Medicina de Barretos, subseção de Barretos. A rivalidade que existia do Corpo Clínico da Santa Casa com o Hospital São Jorge. E no final das contas, hoje o grande vencedor é o Dr. Web, porque está inaugurando uma ampliação, prestando serviço, consolidando e, mais do que isso, tendo toda a sua família ao seu lado, numa demonstração de unidade, de esforço e trabalho para servir Barretos e para fazer a medicina de Barretos progredir. Olha, Neto, a última vez que eu passei em frente ao Hospital São Jorge foi ontem às 4h15 mais ou menos da tarde. Meu caminho da roça, antes de ontem também, com beleza arquitetônica, ajudou muito ali o São Benedito. O Kelly foi o grande consultor, o Kelly de Almeida, meu colega de classe, meu querido amigo, o Kellinho, que fez toda a reforma, como fez as outras ampliações lá também, um grande construtor. Mas a beleza física do imóvel, né? Colaborou muito ali. E outra coisa, ele teve a sorte do local, porque ali na Praça São Benedito não tem quase problema de estacionamento, porque tem os locais e não tem zona azul, ali como se fosse a Santa Casa. Você estacionar perto da Santa Casa é uma luta extraordinária. Mas ali está e a beleza da fachada. Então até convido quem passei, às vezes que eu passo lá, estou admirado, a gente uma obra bonita e uma obra importante para Barretos. E aí ajuda Barretos, não, beleza? Deseja que seja um grande sucesso. O que foi, Danilo? Geração de emprego, né? Também. Sem dúvida. Não, geração de emprego, segurança na área de saúde para muitas pessoas de Barretos. Nós temos aí 4 faculdades na área de saúde em Barretos, né? Nutrição, enfermagem, odontologia e farmácia, e a um nível de... Tem a faculdade de medicina também. A faculdade de medicina, exatamente. Todas elas fornecendo mão de obra. Do Pacheco hoje, formando técnicos em enfermagem também, não é? O Danilo, hoje é um dia vitorioso para Barretos. É um dia de festa, porque um aparelho de saúde nesse nível é muito importante. Parabéns a Lidiane, parabéns Jorginho, parabéns a toda a família. E eu faço aqui uma referência especial àquela que é, sem dúvida alguma, quem comanda um lar, que é a Dona Rosa, não é, Lelo? Exatamente. Que sempre está ali firme ao lado do esposo e consegue, essa família, hoje, uma grande vitória no setor privado, oferecendo para Barretos um grande benefício. Já que você interferiu, Danilinho, bom dia. Bom dia, Daqui a pouco você fala sobre o processo do Lula. Perfeitamente. O Danilo esteve aqui sábado passado falando a respeito do que poderia acontecer e para vir dar a resposta hoje. Bom dia, muito obrigado pela presença. Chamando a atenção porque deu cano, o Neto já olhou para mim, não é para ele não. Porque o Neto está acostumado a vir a hora que quer, é o dono, né? Mas o Renato Peguim deu cano solenemente. Esqueci de te telefonar de Aparecida do Norte, que eu estava lá. Tinha que avisar um dia antes. Faça mais isso não, bom dia. Bom dia, tá certo. Mas não, tá uma dura sua foi lá rezar pra gente, né, Renato? Com certeza. Eu fui rezar, pedir muita proteção para nós, e realmente nas minhas orações eu coloco todos os meus amigos, não é demagogia não. E você é um deles, viu, Leandro? Obrigado. E eu quis... Já tem aí? Já tem, mas eu falei, eu vou ligar. E eu esqueci de levar meu carregador e acabei me envolvendo lá e esqueci. Mas vamos lá. Eu tenho aqui Gustavo Nunes, bom dia a todos. Jano Munhoz, Mortada. Será que a ampliação do Hospital São Jorge desafoga a Santa Casa? A pergunta, né? Marco de Santos, belas palavras do Neto sobre a inauguração do hospital. O trabalho em famílias dignifica a herança, assim como a organização Monteiro de Barros. Ó. O Marcelinho está em Ribeirão. Grande abraço a todos da mesa. Marcelo acompanhando Monteiro, né? Em Ribeirão Preto. O Marcelinho Monteiro de Barros. Nosso Marcelinho aqui. O Luiz Santos. Barretos é o primeiro mundo, né? Marcos Queiroz, bom dia a todos da mesa e um belo programa. E a Rosecris Bittencourt. Olá, meus queridos. Um grande abraço a todos eles, estamos à disposição, é só acionar aí o Facebook do Jornal Diário. Você disse que o Luiz Santos, sábado passado, ele fez a seguinte observação. Precisamos arborização urbana urgente em Barretos. Luiz Santos,
poderia unir Barretos e Guaíra para a reforma da ponte do Rio Pardo urgente. São duas participações. É uma boa necessidade mesmo. Uma boa necessidade. E eu encontrei com ele semana passada na eleição da CIB. Eu falei, obrigado pela audiência, viu, Luiz? Eu falei, não perco um programa. Luiz, um grande abraço e a gente vive disso. Bom dia, doutor Onofre Rosa de Resende. Fez lembrou de alguma coisa aí, com o Neto falando sobre o Nelson Correia do Barretos Esporte Clube. Jogou praticamente com você e com o Tatão, seu irmão. E bom dia e obrigado pela presença. Nelson Correia foi uma glória no gol do Barretos. Impressionante. Naquela época, você deve lembrar, tinha um murinho. Eles falavam assim, o murinho da contratação. Porque eles iam bater alemão que chutava bem, tinha o pessoal do cabelo, todo mundo que chutava bem. E o Nelson virava, vale um cunhaque. E eu atrás, como garoto infantil, Neto. E eu não sabia o que era cunhaque. Ele falava meio portuguesado, né? Vale um cunhaque. E aí vai a turma chutar e deixar. Extraordinária pessoa, foi um ótimo elemento no ginásio. Qual é que é o chavão dele? Deixa, porque a bola ia, né? Ele pegava tudo, né? Então deixa. Até todo mundo encontrava com ele na rua, o Deixa era o grande chavão. Jogou com a idade já avançada e foi um extraordinário defensor do Barretos. Explicava, Nelson Correia, o homem do sapato sem meia. Peraí. A gente estava sempre brincando com isso. O Lelo, tem uma coisa aqui, Lelinho, que eu queria lembrar, que é o seguinte, hoje é dia 27 de janeiro. Segunda-feira, portanto, será dia 29 de janeiro. Dia do Rádio Independente. Aniversário da Rádio Independente. E amanhã é dia de anunciar o Troféu Dom José de Matos Pereira. Então quero dizer para vocês, criar uma expectativa aqui. Eu tenho certeza absoluta que o nome do Troféu Dom José de Matos Pereira de 2018 é um nome sensacional, Leo. Vai marcar a história do Troféu Dom José de Matos. Eu nunca vi esse nome sensacional, viu? Não, você vai ver, você vai ver esse nome, Lelo, na segunda-feira. Não, porque o cara vai estar aqui para anunciar, né, Lelo? O cara falou assim, olha, eu queria falar com o Monteiro Neto. Aí o cara aí você atendeu, falou, é o próprio, eu quero falar com o Monteiro. Então você falou, o nome é sensacional. Não, mas sabe o que é, Lelo? É que essa homenagem é uma homenagem muito importante. Porque a gente faz um recordar, a gente faz uma memória. Qual a primeira memória? Da inauguração da Rádio Independente. A gente tem que lembrar que em Barretos existia a PRJ8, a Rádio Barretos, que foi inaugurada na década de 50. A pioneira, né? A pioneira, no esforço de vários barretenses que constituíram a sociedade. Depois a Rádio Barretos foi para um grupo de emissoras e lá para frente foi inaugurada a Rádio Piratininga de Barretos. Não é verdade? Foi transformada. Nela. Comecei com a Piratininga, na Rua 14, com a Avenida 23. Então, ali no Cine Teteia? Cine Teteia. Então, e o seu Monteiro, ele começou como funcionário da rádio, aliás, como comprador de horário da Rádio Barretos, como concessionário de horário para fazer a primeira equipe esportiva de Barretos. Ele começou na Rádio Barretos. Então, quando eu comecei na Independente, o Monteiro estava na Rádio Barretos ainda. Então, eu sou mais velho do que o Monteiro. Piratininga do que meu pai. Pois é. Aí, quando o Nadir E sou na idade também mais velho do que ele. Não, mas isso ninguém acha. Lamentavelmente. Ô, Lelinho, mas você está muito bem, né, Lelo? Graças a Deus. Mas, Lelo, o que aconteceu? Um gerente da rádio, perdão, era Nadir Kenan, da Rádio Piratininga. Ele veio para Barretos e gerente da Rádio Piratininga. O Nadir Kenan foi eleito deputado. E aí, o meu pai foi convidado para vir tomar conta da Rádio Piratininga. Assumir a gerência. Ele assumiu a gerência da Rádio Piratininga, fazendo a sua carreira. Em 1969, ele comprou a Rádio Piratininga e virou a Rádio Independente de Barretos. Então, comprou porque ele não podia ficar Piratininga porque era do Leuze. Então é que a Rede Piratininga foi desfeita. Foi desfeita. E houve, depois da Revolução de 64, uma nova legislação de radiodifusão que proibia a rede de rádio. Ou seja, uma rede não podia ter mais do que 4 emissoras por estado, 4 ou 5. E a Rede Piratininga foi desfeita, as várias redes foram desfeitas. Foi quando meu pai teve a oportunidade de comprar a Rádio Piratininga de Barretos e transformou em Rádio Independente. Então, esse é o primeiro fato histórico. Nós comemoramos sempre a Rádio Independente, a Rádio Piratininga, depois a Rádio Independente.
Outra comemoração que nós fazemos. No dia 1º de abril é aniversário do Jornal Diário. E o meu pai criou um troféu chamado Dom José de Matos Pereira para homenagear um cidadão de Barretos que se caracteriza como um grande amigo da área da comunicação. Ou seja, é pessoa que presta serviço à cidade, presta serviço à nossa comunidade, que faz Barretos desenvolver, mas especialmente sendo uma pessoa que tem um carinho, um diferencial com relação à comunicação. Então, uma homenagem feita por um veículo, por 2 veículos de comunicação, que é a Rádio Independente e a Rádio e o Jornal Diário, para homenagear um cidadão que tem uma sensibilidade comunitária, especialmente na área do desenvolvimento da comunicação. E esta homenagem, o primeiro homenageado foi Dom Antônio Maria Muciolo, depois nós tivemos Isidoro Whitson, Paulo Prata, Henrique Prata, doutora Sila, Dom Edmilson, Dom Pedro Fré, Dom Antônio Gaspar, nós tivemos Rubico de Carvalho, José Pedro Domingues Neto, Daniel Bampa Neto, Marco Antônio Siqueira de Matos, nós tivemos Inês Perrone, tivemos a Julinha Barcelos, Julinha Barcelo, nós tivemos, Lelo, o José Carlos Abrão Miziara, Edivar Vilela de Queiroz. Então, se você vai ver na relação de todas essas pessoas, são pessoas ligadas ao nosso grupo de comunicação, à nossa relação, e pessoas que fizeram e fazem muito ainda por Barretos. Esses dias agora nós estamos vendo a relação, o que é história, né? Hoje, cerca de 40% das pessoas que já foram homenageados já estão junto a Deus, né? E deixaram um legado de trabalho aqui. Portanto, o que é uma tradição? A importância de você colocar sempre esses nomes, os nomes dos homenageados, por uma recordação sobre o que eles foram, o que eles significaram para a sociedade e ainda o que significam. Ibrahim Martins da Silva. Ibrahim Martins da Silva. Nós temos um time ali maravilhoso de homenageados. Eu peço perdão às famílias que eu não lembro aqui de todos, mas eu acho que eu dei uma síntese da importância do que é o troféu Dom José de Matos. E eu tenho certeza que a homenagem que nós estamos programando para esse ano do troféu Dom José de Matos vai emocionar a cidade de Barretos. Quem vai ser o troféu esse ano, Neto? Eu não posso falar, eu né? sei disso. Isso com o João, com o Marcelo. Né? Eu quero te apertar sem abraçar. Eu sou um servo aqui fiel, viu, Lelo? Eu não posso trair a confiança do Marcelo e do João, né, Danilo? Com certeza. Eu estava te traindo agora. Não, vamos lá. Bem, vamos à primeira matéria. Eu estava procurando uma outra sobre essa aqui, que é uma sequência de uma crítica, viu, Neto, a respeito da Santa Casa. Isso era a nossa segunda matéria. Porque sábado passado esteve aqui o Danilo Henrique Nunes, nosso Danilinho, que é advogado, professor, colunista social, é uma das grandes revelações nossa no jornalismo, porque começou aqui com a gente, mas... Graças ao Monteiro Neto. Já falei isso para ele. Mas você é um talento, né, Danilo? Então. Ele tem uma britadeira especial, que só ele tem, que aí ela descobre algumas pessoas assim. Eu já falei para ele. Então. E sabe quem descobriu o Monteiro Neto? Domingues Neto. Não, o pai dele. Então tá. O pai dele me apresentou, mas foi um grande prazer. Moleque de tudo. Fez a gente apanhar em campo de futebol, que ele chamava a torcida para brigar um homem desse. Ainda bem que eu fui levado, Lelo. Porque o garoto que não é levado é viado, né? Então... mas não é assim não. Antes do Danilinho falar, o Mucinha, né? Eu atendi o telefone. Tá mandando um abraço a todos da mesa, que tá ligadinho aí. Mas ele mandou um abraço para você, falou que ele ligou, mandou falar para você. Sabe por que ele ligou também, Renato? Porque eu liguei para ele a hora que eu estava vindo aqui para a rádio. E eu liguei para cumprimentá-lo. Porque ontem a Maria Clara, uma das Marias da vida do Mucinha, se formou. Terminou o seu curso de graduação lá em Campinas. E o Mussa, a Cidinha, sua outra filha, foram para Campinas para essa grande comemoração, para mais essa grande vitória na vida desse grande homem que é o Mussa. Então eu liguei para ele, para cumprimentá-lo, para dizer da minha alegria, do sonho realizado do Mussinho e de toda a sua família. É uma beleza, né? Está aí um outro exemplo de pessoa na sociedade de Barretos. Aproveitando o gancho, eu não costumo falar. Que foi cá para nós, que foi o homenageado do ano passado. Exatamente. No ano retrasado foi o Dr. Oswaldo Cael Filho, não é, Leo? Exatamente. Então eu confundo um pouco gente que é notícia, porque são muitas homenagens. Não, sabe que gente que é notícia são 10. São 10. O troféu é um só. E começou assim o troféu, não apenas o troféu Dom José, mas o mais querido da cidade. Mas como foi o Padre Gabriel, o mais querido de todos os tempos de Barretos, nosso querido Padre Gabriel.
E aproveitando esse gancho da formatura da filha do Mucinha, eu não podia deixar também, mais uma vez, enviar minha bênção, porque semana, quinta-feira, eu participei, tá, festa hoje e amanhã também, do meu neto, o primeiro a receber o diploma. Que beleza. A primeira foi a Maristela, como jornalista, já está lá no Hospital do Câncer trabalhando, e agora o Matheus Domingues Girardi recebeu no último, nós estivemos lá na última quinta-feira, foi uma festa extraordinária, então é mais uma etapa. O Matheus é formado em que, Lelo? Advogado. Aprovado. Ele é filho da Marilúcia. Da Marilúcia. Você perdeu no ano retrasado. E vale um destaque, ele foi aprovado no exame nacional da OAB antes da conclusão do 5º ano. O Matheus vai ser um dos maiores advogados de Barretos, não tem dúvida. Ô Neto, só nessa linha de raciocínio, Luiz Santos, a história mais bonita do senhor Monteiro foi junto do bispo Dom Antônio na Europa. Fundação Rede Vida. Eles foram na Europa, inclusive, buscar recursos. E saíram com a mão vazia, mas com o coração cheio de esperança, de ânimo, de entusiasmo, porque foram oferecer a Rede Vida aos pés de Nossa Senhora de Fátima. Verdade. Bem lembrado. Bem, a primeira grande matéria, nós queremos saudar aqui o Ismael Santos, que está voltando hoje de férias. Ele ficou um mês aí de férias e a gente já estava sentindo falta dele. E o André Almeida Teixeira, que está no nosso Facebook, nossos companheiros de trabalho. Lelô, pois não. Você falou hoje da gente comentar um pouquinho sobre a polêmica que o Jornal Diário trouxe ontem e hoje sobre os secretários da Saúde. Então. Mas antes da gente entrar nesse assunto... Nós temos o do Lula, que o Henriquinho, que o Danilinho está aqui. É isso mesmo. Tá na programação. Tá no pente aqui. Então tá bom. Tinha anotado aqui, tá vendo? Não, você é um companheirão, um colaborador. Gente, só tem balas aqui que o Renato trouxe. É pra adoçar, só fuma, não dou conta, mas ligou lá, Neto. Ligou lá no escritório, ficou bravo, mas foi bom, viu? Fazia tempo que você não me ligava. Liga para reclamar. Ele liga para me convocar para a reunião do DEM também, sabe? Claro. Ele é o presidente. Os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF-4 em Porto Alegre votaram por unanimidade em favor de manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Votaram no julgamento o relator do processo, João Pedro Gebran Neto, o revisor Leandro Paulsen e o desembargador Vitor dos Santos Laus. Os 3 desembargadores decidiram ampliar a pena para 12 anos e 1 mês, com início de regime fechado. O cumprimento da pena se inicia após o esgotamento dos recursos que sejam possíveis no âmbito do próprio TRF-4. Eu gostaria então que o Danilo ficasse à vontade. Quem acompanhou sábado passado, ele disse inclusive que deveria ser por 3-0 e realmente foi. Parabéns pela sua matéria. Na verdade, Lelo, eu queria cumprimentar não só você pela oportunidade de ter vindo aqui, ter comentado e hoje nós fazermos esse fechamento, mas principalmente eu queria dizer para o leitor do Diário, eu queria dizer para quem nos acompanha nas redes sociais do Diário, o compromisso que a gente tem quando a gente vem aqui falar alguma coisa sobre algum determinado assunto, e é por isso que esse grupo é tão forte e talvez seja o segredo do sucesso de quase 50 anos de comunicação diária. Nós estudamos o processo. Então, quando eu vim aqui apresentar para a população e dizer, olha, os votos devem seguir essa linha, com certeza deve ser um 3-0, porque existem as correntes que nós temos que estudar, né? Não só doutrinárias, mas as correntes de jurisprudência desse tribunal e dos tribunais superiores. E eu ganhei do Emanuel, queria que o Emanuel estivesse aqui, porque o Emanuel apostava num 2-1, e eu apostei no 3-0, ele falou, tô achando que você está ousado. Mas não é, quando você estuda o processo estava encaminhado para ser assim. E era uma opinião absolutamente fundamentada em conhecimento, né, estudada e, segundo, desapaixonada. Eu não tenho essa paixão que as pessoas na rede social têm para fazer crítica, eu tenho absolutamente a frieza de entender que o réu, ex-réu, agora condenado em segunda instância, ele deu uma grande contribuição política para o Brasil, mas também deu uma contribuição agora no sentido de dizer que absolutamente ninguém está acima da lei. Outra grande contribuição que a classe política deu para o Brasil é a de que precisa
rever a sua existência, rever aquilo que precisa ser feito. E talvez tenha sido esse o maior erro, não só da esquerda, mas também da direita brasileira, que se lambuzou no momento da ditadura. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós temos dois símbolos, né? Um da direita preso, Paulo Maluf. Nós temos um símbolo da esquerda brasileira condenado réu e agora condenado em segunda instância com agravamento da pena, que é Lula. Isso quer dizer para nós o seguinte: a solução sempre estará no equilíbrio. A solução sempre estará nas decisões tomadas com conhecimento jurídico, com conhecimento de administração pública, mas também com destreza e com respeito à ciência política, né? Se nós fizermos um resgate desde o século XVII, XVIII, quando a ciência política ainda estava em objeto de estudo, especialmente pelos europeus, né, o berço do iluminismo, nós vamos entender o seguinte: é preciso que a gente retome a essência da ciência política, que é uma ciência de responsabilidade, transformadora e que muda a vida das pessoas. É isso que o Brasil está precisando nesse momento, entendeu? De transformação por meio da política. Ela se perdeu, né? Desde 1988, esse ano a gente completa 30 anos da Constituição de 88, dia 5 de outubro. E nesse momento é o momento mais importante. 2 dias depois nós vamos eleger o futuro presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. E aí nós vamos entender a necessidade da retomada da ciência política. Bom, e agora o principal motivo. E agora? O Lula vai preso, o Lula vai ser absolvido. Eu queria cumprimentar o meu amigo, meu primo e meu professor Rogério Cury, que hoje fez um trabalho, como sempre, primoroso para o Jornal Diário, dando essa entrevista. Rogério Cury faz uma análise absolutamente clara daquilo que pode acontecer, né? Ele pode ser preso, sim, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que hoje entende que em segunda instância já cabe a prisão. Te cortando um pouquinho, por que já não saiu preso depois da condenação de 3-0? Primeiro, porque cabem recursos, né? Então, se você tem, e é uma grande problemática do sistema recursal brasileiro, nós temos os embargos de declaração. Um recurso cabível, né, no juízo ACO, no juízo que está ali posto, né, no primeiro juízo, ou que prolatou a decisão, e ele vai dizer o seguinte: se existe alguma omissão, alguma contradição, algum ponto que o juiz não decidiu no processo. A partir disso, sim, pode ser declarada a prisão a qualquer momento. Danilo, me permite colaborar um pouquinho com você? Perfeito. Para o entendimento do ouvinte, uma coisa importante, Lelo, é o seguinte: quando um resultado ele é 3-0, vamos supor, como é que é o processo? Para você, Lelo, para você, se você estiver sendo processado, você que está me ouvindo agora, primeiro você é julgado em primeira instância. É como se a gente estivesse sendo julgado aqui em Barretos, pelo juiz de Barretos. Depois disso, você tem o direito de recorrer a uma segunda instância. Nessa segunda instância, a decisão não é de um juiz apenas, é um colegiado de juiz. Portanto, sempre no caso de recurso ao tribunal, com 3 juízes. Isso tira, Lelo, a impessoalidade, isso tira o fato de ser uma decisão única, de apenas uma cabeça, de um entendimento jurídico, de uma linha jurídica, né? Às vezes, no direito, você tem pontos que te favorecem para você não ser condenado, você ser absolvido, ou mesmo te prejudicam para que a pessoa possa ser condenada. Isso vai também da interpretação, da visão jurídica que eventualmente o julgador tem. Quando você é julgado em primeira instância, você tem uma oportunidade de pedir um recurso em segunda instância. É o que aconteceu. O Lula foi condenado pelo Moro, é uma decisão monocrática, ele recursou, e aí não era mais em Curitiba, era em Porto Alegre, porque o Tribunal Federal da 4ª Região fica com sede em Porto Alegre. Ali tem um relator, um revisor e um terceiro juiz também para julgar de acordo com as provas dos autos. O que o Danilo acertou? Que os 3 condenariam Lula pelas provas robustas que foram oferecidas no processo e também na decisão exarada pelo Sérgio Moro. O que foi que aconteceu? Com os 3 não divergindo, os 3 concordando e até ampliando a pena para o Lula, não há mais um recurso, não há possibilidade de um recurso para aquela sentença ser revisada. Porque, Lelo, se fosse 2-1,
na condenação de Lula, haveria uma dúvida, porque um juiz tinha um entendimento ou pegava alguma prova que o inocentava. Haveria uma dúvida e, portanto, haveria um recurso de um novo julgamento. Que foi por unanimidade. Como foi por unanimidade, não há dúvida sobre a condenação. O que o Danilo está dizendo agora, e que eu pedi licença para colaborar, é o seguinte: o que o Danilo está falando dos embargos declaratórios. O que é um embargo declaratório? O juiz que proferiu, o colegiado que proferiu a sentença, ele vai responder à parte do advogado do Lula onde é que estão as dúvidas que eventualmente o Lula tenha ou que o seu advogado tem. Olha, vai ter que cumprir a pena assim, você disse isso, você disse aquilo. Ele vai esclarecer o que é a decisão judicial, mas ele não vai rever a decisão judicial. Não cabe mais recurso para o Lula para ir para um terceiro tribunal. Vamos supor, Lelo, se tivesse sido 2-1, caberia ao Lula, ao advogado do Lula, recorrer dessa decisão para uma terceira instância, que seria em Brasília. Então você tem o judiciário, que é na área federal. Você é decidido em primeira instância, em segunda instância. Se o resultado for 2-1, tanto para, no caso de condenação como no caso de absolução, ela tem um terceiro recurso que vai para Brasília. Nesse caso do Lula, esse recurso não vai a Brasília mais. Por quê? Porque foi unânime a decisão. O que vai ser explicado agora é alguns pontos. Olha, o senhor disse isso ou disse aquilo. A decisão do senhor é nesse sentido ou naquele outro. Mas não muda mais a sentença. Esse é o ponto da área criminal. Não é da área eleitoral. São não é da área justiças eleitoral. Especializadas, diferenciadas. E aí é a segunda pergunta que você certamente me faria, que cada um deve estar se fazendo na sua casa. Ele poderá ser candidato? A partir deste momento, sim. Por quê? Porque a justiça eleitoral, ela é outra justiça. Ela é uma justiça especializada. Então ele tem até 15 de agosto, se preso não estiver, para que faça o registro da sua candidatura após a homologação pela coligação. Fazendo esse protocolo da candidatura, o que vai acontecer? Como trata-se de uma candidatura à presidência do Brasil, ela já é julgada em última e única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o juiz relator vai receber o processo, né? E quando ele receber, ele vai olhar para o processo e dizer, não, ele não pode ser candidato. Disso vai vir um recurso para o plenário do TSE. E aí, a partir do dia 10 de fevereiro agora, nós temos a presidência do ministro Luiz Fux no TSE. E ele já afirmou que será aplicada a lei da ficha limpa. Né? Ele já se manifestou quando ele foi eleito. Que proíbe essa situação. Que proíbe a candidatura Exatamente. ou deferimento da candidatura para condenados em segunda instância. Então, assim, é aí que nós vamos começar o jogo eleitoral. Na verdade, o jogo eleitoral, como eu tinha dito aqui também sábado passado, ele começou dia 25. Né? A partir de agora, todo mundo está se movimentando. Nós já temos 4 ou 3 pessoas que não tinham absolutamente nenhum filiação partidária e que a partir de agora vão começar a trabalhar. Ciro Gomes já confirmou que agora vai lançar a sua candidatura. Joaquim Barbosa está realinhando-se com o PSB. Existe uma série de outros candidatos que agora vão começar a aparecer. Isso é muito bom para o Brasil. Nós vamos ter, desde 1989, a eleição mais concorrida do Brasil República. Bem, uma pergunta, Neto. Você falou que é irreversível os 3-0. Não, é irreversível. Irreversível, perdão, irreversível 3-0. Por que então todos os advogados de defesa do Lula, parece que são 2 ou 3, eles falam, ele é inocente. Então eles estão duvidando dos 3-0? Lelo, você me obriga a fazer uma avaliação política. E eu quero entrar nela. Mas agora, Renato, você tem alguma bomba aí que você está... Lelo, eu quero falar, quero provocar isso. Eu já te provoquei, então a réplica é sua. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar bronqueado comigo. Exatamente. Olha lá, o Dorival de Oliveira, todo sábado aqui com a gente. Bom dia a todos os participantes do programa e parabéns ao Neto pelas belas lembranças de algumas pessoas que honraram a nossa sociedade. Um abraço a todos. Ô Neto, você está proibido de vir no programa, você está trazendo todos os faróis para você, todas as luzes. Não, Lelo, tá bom. Para de ciúmes, hein? Ciúmes, né? Não, agora muita gente vai ficar bravo comigo. Lelo, deixa eu contar uma mais duas, né? Danilo, você... Pois não. Tá, ó. José Júnior Gonçalves Rodrigues. Lula disse, logo após a condenação, disse em alto e bom som que não respeita decisões judiciais. Isso já deveria ser suficiente para uma preventiva.
A Constituição Federal é clara quanto a isso. Parabéns, Danilo, pela sabedoria. O Marco de Santos, eu estou terminando. Belas palavras do Neto, ó, de novo, hein? De novo. Sobre a inauguração do hospital, eu já tinha falado. O Cláudio Muroni, né, o nosso secretário aqui. Precisa vir aqui um dia. Parabéns, Danilinho, pela competência e serenidade em seus comentários, tanto nas questões políticas, como também nas explanações jurídicas. Grande abraço a todos da mesa. Pronto, né? Uma indagação aqui ao Lelo, Pois não. para fortalecer quando ele falou assim. Mas como que os advogados de defesa estão dizendo que ela é inocente? Lelo, é o seguinte, até vou ditar uma frase em latim. Ius esperniandi, quer dizer, o direito de espernear. Então, eles estão fazendo de tudo para dizer que ele é inocente, mas não tem nada a ver com o prelatado pela sentença do famoso juiz, que eu cumprimento, que ele é o mais especial nessa questão. A sua sentença foi impecável, que até a reforma dela foi para mais, porque ele então foi perfeito na oitiva das testemunhas e do executado. Eu fiz essa pergunta em nome praticamente do, porque todo mundo pergunta por que fala que é inocente. Então eu provoco aqui realmente o Neto, então, agora vai ser o Danilo vai crucificado, vocês Neto. vão me ajudar aqui. Eu tenho uma matéria sobre agora não é mais crucifixo. uma questão técnica, é uma questão política que eu abordo aqui com vocês, com os nossos ouvintes. Lelo, por que toda a liderança do PT está dizendo que o Lula não cometeu nenhum crime? Porque eles querem deixar para a história um legado de que o Lula foi condenado. Inocentemente. Ele foi condenado, Lelo, por uma questão política e não por uma questão jurídica. Ou seja, o PT quer levar essa decisão judicial para o campo político e não para o campo técnico. No campo técnico, a condenação do Lula ela é inquestionável. Por quê? Porque foi feita através de prova, através de um processo elaborado, com a polícia fazendo toda a apuração, com um juiz competente como o Sérgio Moro, com promotores, com procuradores. E outra coisa, 3 juízes também, desembargadores, não iam colocar a sua honradez, seu nome, numa decisão tão importante como essa, em risco, se não fosse uma decisão técnica, que eles pudessem amanhã também ter um legado sustentado, ter um legado, né, de alguma obscuridade, alguma dúvida com relação à questão técnica. Agora, Lelo, dito isso, que o Lula e o PT quer levar essa discussão para o campo político, eu quero fazer algumas provocações para os ouvintes. Lelo, o Lula, será que ele foi condenado? Tecnicamente ele foi condenado pela compra desse apartamento, por ter ganho esse apartamento como uma propina. O que o Lula alega? O Lula alega que nunca esse imóvel esteve no nome dele. As evidências comprovaram que era sim dele, mas não que ele tivesse colocado o nome dele. É esse o pé que o Lula diz. Agora, conscientemente, Lelo, o que o Lula efetivamente fez com todos nós brasileiros? O que o Lula fez, infelizmente, não foi simplesmente aceitar ou pedir um imóvel no Guarujá. Ele nos furtou um grande ideal, um grande sonho. O Lula, ele é um homem que nasceu da militância do sindicato. Foi um líder sindical, enfrentou a ditadura nos anos 70, defendeu os seus liderados da metalurgia. Ele enfrentou a ditadura, indo para a eleição, se tornando um dos deputados federais mais bem votados da história do Brasil. Participou da Constituição Federal, ele elaborou, ele era constituinte em 1988, quando a nossa Constituição foi pega. O Lula, quando ele foi presidente da República, Lelo, ele implantou uma série de políticas que gente mais da economia mais liberal, pessoas mais conservadoras também, nunca vão aceitar essas implementações políticas que o Lula fez, porque ele tinha uma visão, ele tem uma visão de esquerda, ele tem uma visão de política diferenciada. E ele, quando esteve no poder, implementou muitas dessas políticas. Só para fazer um paralelo para as pessoas entenderem, é como o Obama. O Obama tem nos Estados Unidos uma visão política. O
o atual presidente, o Trump, tem outra visão completamente diferente. São democratas, num país democrata, mas com visões completamente diferentes. O que o Lula trouxe para a política brasileira foi uma visão de esquerda, uma visão de governo da qual ele teve oportunidade de implementar. E muitas pessoas podem concordar com essa visão ou não. Mas o que o Lula furtou de todos nós? Ele furtou encapitulando. Já no primeiro mandato, quando teve o Mensalão, Roberto Jefferson, Zé Dirceu, toda aquela história, ali ele já começou a macular a sua imagem histórica e a possibilidade de implementação da sua política e da sua visão. Mas o Lula fez pior, Lelo. O Lula, ele que sempre foi um cara muito duro com a ditadura, muito duro com os corruptos, muito duro com os políticos que malversavam as coisas públicas, ele se uniu a uma classe política que corrompeu, que abusou do governo dele e da sua sucessora, da Dilma, e ele fez isso de caso pensado. Ou seja, ele sabia com quem que ele estava se aliando, Lelo, quando ele se aliou com o PP, com o PMDB, com o PDT, com o PTB. Ele sabia exatamente com quem que ele estava lidando, qual era a classe política. Ele escolheu isso. Então, a rede de corrupção que foi montada no governo, tanto do Lula quanto da Dilma, foi uma opção política. E aí, Lelo, é que entra a grande tristeza do país, que é os meios justificam os fins. Por quê, Lelo? Para se manter no poder, para tentar implementar uma política de governo, uma maneira de pensar. E por isso, Lelo, aí acabaram os critérios que nortearam sempre, inicialmente, a vida do Lula e a vida do Partido dos Trabalhadores. Essa condenação do Lula não é por causa de um apartamentozinho. Infelizmente, é a consequência de atos anteriores que levaram a essa grande consequência. Lelo, você que está me ouvindo, eu vou provocar você, ouvinte da Rádio Independente, do Jornal Diário, leitor do Jornal Diário, que está nos acompanhando no Facebook. Eu quero fazer uma pergunta para você, que está me ouvindo agora. Se você tivesse a oportunidade de ganhar um apartamento no Guarujá, um triplex, de graça, se você tivesse uma oportunidade, você diria, não, eu não quero? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, Lelo, muitas pessoas aqui vão gritar em alto e bom som, jamais iria me corromper. Muitas pessoas, tenho certeza que estão dizendo isso. Mas eu não quero que diga isso em alto e bom som. Eu quero que a pessoa pense com a sua consciência. Eu quero saber, Lelo, se algum dia você que está me ouvindo fez algo que você se arrepende e que você errou. Que você falava, isso eu não deveria ter feito. Isso eu fiz errado. Eu me arrependo de ter feito isso. Muitas pessoas que estão fazendo uma análise de consciência, Lelo, falam, puxa, que sorte que eu não fui pego. Que sorte que eu não fui condenado. Agora, Lelo... Neto, só uma parte. O nome disso é ética. É ética. Eu acho que é barganha. Ô Lelo, onde que está o grande pepino? O grande pepino não é do homem Luiz Inácio Lula da Silva errar, porque todos nós erramos. O grande mal que ele está pagando agora é dele ter liquidado com ideais, ele ter liquidado com sonhos, ele ter escolhido conscientemente lidar com uma classe política corrupta e que ele sabia que era corrupta e ele venceu. E mais do que isso, que ele fez questão também de se incorporar e participar do jogo. Esse prejuízo que o Lula deu não é um prejuízo de bilhões de dinheiro, que também existem, mas é um prejuízo da desilusão de muitos dos que estão nos assistindo agora com a política. E aí, Lelo, isso é impagável. Passou de estilingue para... Irreparável. Passou de estilingue para vidraça, né? Se você me permite um adendozinho, o mal do Lula, no meu entender, foi o que ele quis seguir a política de Fidel Castro. E aqui na América Latina, Hugo Chávez, agora o Maduro na Venezuela, e querendo implantar o populismo para que eles dominassem em termos políticos a nossa massa brasileira. Porque essas condições é que perdeu. Veja você,
lá 700 milhões no porto de Marial, não, lá em Cuba. Veja você a Petrobras, que foi doada aqui na Venezuela. Tudo isso, então, é em termos de que ele estava partindo para o sentido de esquerda radical, o que isso prejudicou muito a política em si. Então, eu vou pegar só o que você fez para fazer um exercício. Quero que o Danilo me ajude, o Renato, o Lelo também. Mas deixa eu falar uma coisa. Você faz essa acusação ao Lula, que eu respeito. Mas por que você não faz essa acusação aos líderes do PMDB? Aos líderes do PP? Você que foi malufista. Eu pergunto, por que você não faz a mesma crítica? Eu não fui malufista, não. Tá bom, você não foi? Então fala, você foi da... Agora você me xingou. Perdão, você foi MDBista. Eu fui Jânio Quadros, Carvalho Pinto, tá, Mário Covas, Ulisses Guimarães. Tá certo, me perdoe, Onofre. Time, hein? Onofre, mas deixa eu te falar, mesmo dentro desse time que você está falando aí, muitos que estão no poder hoje, que eram contrário ao Lula e ao PT, se uniram a ele. Sabe para quê? Para roubar e para corromper. Sim. Então você pode dizer que os caras do PMDB, do PP, do PTB, do PDT, de todos os outros partidos, também queriam virar Fidel Castro? Também iriam permitir que o Brasil virasse uma ditadura como a do Maduro? Então não é culpa só do Lula, não. Se nós estamos indo para esse lado que você está falando, é com a colaboração de muitos corruptos dos outros partidos, dos partidos de direita. É. Assim como muitas pessoas que são de direita não fazem crítica aos homens da direita, mas que viram esses mesmos homens deixando o Brasil todo ir para esse lado. A questão não é essa. A questão é o esquema de corrupção que foi montado no país. Certo. O esquema de corrupção que acabou com a Petrobras, que liquidou a Petrobras, que acabou com os fundos da nossa Previdência, que levaram em risco o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que aumentou a nossa dívida, que fez o país passar por grande sofrimento. E esse sofrimento se traduz na falta de emprego, na falta de saúde, na falta de educação, na alta dos combustíveis, no sofrimento das pessoas mais simples do país. Porque são essas as grandes penalizadas, Lelo. Lelo, nós tivemos uma grande oportunidade de fazer com que o país tivesse uma grande alavanca econômica. Nós tivemos um momento na história da economia do mundo que o Brasil quase que se tornou protagonista. E colocou tudo isso a perder por desejo de poder e de corrupção. A questão do Brasil estava sendo levado para a esquerda, para uma ditadura, para um regime ruim, é em colaboração com muitos dos que hoje se dizem heróis da pátria de terem salvado o país disso. Eles estavam levando junto com a esquerda, junto com o PT, nesse caminho, se fosse para esse caminho. Bom, antes de... vou pedir para ninguém pedir a palavra agora, que nós vamos... Os comerciais já estamos atrasados, mas antes, alguns internautas... Não, deixa para depois, que é bem grande. Então vamos aos comerciais, faltando aí 5 minutos para as 11 horas. A verdade total em tempo real pela O Diário e Independente FM e Facebook do Jornal O Diário. É muito mais música e informação. O Diário Independente FM. Você está ouvindo A Verdade Total em tempo real. Atenção barretense, fique ligado. Passe na loja Os Independentes e adquira o passaporte Parque Rodeio Show, que dá acesso aos 11 dias da Festa do Peão. Você compra seu passaporte Parque Rodeio Show por apenas R$350 no carnê. Dá uma entrada e mais 5 pagamentos. É isso mesmo. Comprando agora seu passaporte Parque Rodeio Show por R$350 no carnê, você dá uma entrada e mais 5 pagamentos. Corra até a loja Os Independentes e adquira seu passaporte Parque Rodeio Show. Promoção válida de 10 de janeiro a 10 de março. Neste domingo, 28 de janeiro, a partir das 9h30 da manhã, tem Jacaré e Touro do Vale. Você acompanha as emoções de Barretos Esporte Clube e Rio Preto, direto do estádio Antônio Gomes Martins. É o Touro contra o Jacaré. Narração Paulo Maia, reportagens Vinícius Maia, comentários Wallace Quimaruco, plantão esportivo Patrícia Augusto. Barretos e Rio Preto, neste domingo, 9h30 da manhã, aqui na O Diário Independente FM 93.5. Oferecimento
Centro. Baroni Transportes, segurança e rapidez. Organização Renato Pequim, compromisso com a família. Vila Esportes, tudo com descontos de até 50%. É muito mais música e informação. O Diário Independente FM. Tá no Tome Leve, tá em casa. Brilhante detergente em pó, 1 kg e 700, 7,99. Amaciante Baby Soft, 2 litros, 3,99. Cupim quilo, 12,99. Alcatra com maminha quilo, 19,98. Capa do contra filé peça quilo, 12,99. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. Nestas férias, não demole para o azar. Revisão de férias Volkswagen. Agende uma checagem geral de itens de seu Volkswagen e não pague nada. É isto mesmo. Checklist completo totalmente grátis. Volkswagen, a casa do seu Volkswagen. 3321-7777. A Vila Esportes está com uma liquidação imperdível. Tudo com até 50% de desconto. Tudo com até 50% de desconto. Uma grande variedade de tênis, chuteiras, acessórios, mochilas, moda fitness, moda masculina. As melhores marcas pelos menores preços. Tudo com até 50% de desconto. Aproveite a liquidação da Vila Esportes e economize. Venha se divertir no Rio das Pedras. Você garante a sua diversão durante todo o dia no maior clube de campo da região. Temos brinquedos para toda a criançada. O clube oferece piscinas relaxantes e praia artificial que podem fazer o dia da sua família inesquecível. Adquira seu passaporte na portaria do clube ou na Secretaria Central. Venha passar o dia com a sua família no Rio das Pedras, em Barretos. Vamos falar de futuro? Pois é, se você prestou o Enem, aproveite, pegue a sua nota e estabeleça condições especiais para entrar no EAD Laureate. Faça a escolha certa, acesse ead.br. Ou ligue agora no 17 3323 3500 e inscreva-se. Polo EAD Laureate em Barretos, no Colégio Nomelini, Avenida 29, número 1301, no centro, em Barretos. Venha para o EAD Laureate com mensalidades que cabem no seu bolso. EAD Laureate. Você faz, sua carreira decola. A Envista é uma empresa do Grupo Monteiro de Barros que oferece soluções de mídia exterior. São 100 pontos de outdoor distribuídos em Barretos, Bebedouro, Colina, Colômbia, Cajubi e Guaíra, 2 painéis de LED e um front light na principal via de acesso à cidade de Barretos. Curta a página do Facebook da Envista Mídia Exterior. Quer anunciar também? Ligue 17 3321 7070. A Vila Esportes está com uma liquidação imperdível. Tudo com até 50% de desconto. Tudo com até 50% de desconto. Uma grande variedade de tênis, chuteiras, acessórios, mochilas, moda fitness, moda masculina. As melhores marcas pelos menores preços. Tudo com até 50% de desconto. Aproveite a liquidação da Vila Esportes e economize. O seu carnê do IPTU 2018 já está sendo entregue. A primeira parcela ou cota única vence dia 8 de fevereiro. E para quem se cadastrou no Poupa Tempo para os descontos do IPTU, os valores já estão lançados no carnê. Pague à vista ou a parcela em dia e garanta estes descontos. Quem paga em dia o IPTU também concorre a um carro 0 km no final do ano. Barretos, uma cidade de todos. Venha se divertir no Rio das Pedras. Você garante a sua diversão durante todo o dia no maior clube de campo da região. Temos brinquedos para toda a criançada. O clube oferece piscinas relaxantes e praia artificial que podem fazer o dia da sua família inesquecível. Adquira seu passaporte na portaria do clube ou na Secretaria Central. Venha passar o dia com a sua família no Rio das Pedras, em Barretos. Que qualidade vem dos lavradores, que variedade vem dos lavradores. Você enchendo um carrinho de fato, todo dia é oferta e tá barato.
Ofertas Lavradores. Queijo mussarela, peça ou pedaço, R$16,90 ao quilo. Presunto fatiado Prieto, R$12,90 ao quilo. Leite condensado Mococa, 395 gramas, R$2,79. Sorvete Tutimelo, 2 litros, R$13,90. Exceto especiais. Ofertas válidas até 31 de janeiro. Todo dia é oferta e tá barato. Lavradores. Jantar Show com Marília Mendonça. Dia 7 de março, no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata, em Barretos. Toda a renda é destinada ao Hospital de Amor Barretos. Informações e vendas de mesas 17 3321 6639. Reúna sua família e amigos e participe deste evento em favor da vida. Nestas férias, não demole para o azar. Revisão de férias Volkswagen. Agende uma checagem geral de itens de seu Volkswagen e não pague nada. É isto mesmo. Checklist completo totalmente grátis. Volkswagen, a casa do seu Volkswagen. 3321-7777. É muito mais música e informação. O Diário Independente FM. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. Pela O Diário Independente FM, nosso Facebook. Olha, vamos participar, obrigado pela sua companhia, você está navegando com a gente. facebook.com/O Diário Online, tudo emendado. Você ouça, veja e navega. Antes de passar para o Renato Peguim, que vai agora dar uma geral a respeito dos nossos internautas, eu quero lembrar aqui que o José Luiz Vigo, ele disse assim, olha, bom dia, acho que os senhores vereadores, secretários municipais, prefeito, deveriam cuidar mais da cidade, pois tem buracos em todas as ruas, falta manutenção e iluminação pública, só para citar alguns itens. Eu pago IPTU e IPVA, como todos os munícipes. Precisamos uma atenção melhor do poder. Essa é a opinião do barretense José Luiz Vigo. E os demais, Renato? Olha, o José Júnior Gonçalves Rodrigues, o Júnior, o triplex não está no nome dele. Só falta ladrão de carro ir no Detran e transferir o automóvel. O sítio também não é dele. Fernandinho Beiramar nunca foi pego com uma grama de droga? Depois ele continua. Neto, desculpe, o Lula nunca enfrentou a ditadura. Ele era X9, está no livro do Turma, ele entregava os amigos e sai de boa. Ele trouxe a política do pão e circo. Agora essa aqui é a Simone Suami, né? E depois tem a assinatura do Suami. Esse aqui é bem fundamentado. É inadmissível as bravatas do ex-presidente Lula contra decisões judiciais. Estamos no Estado democrático de direito, onde decisão judicial tem que ser cumprida e não discutir. O ex-presidente Lula estava dotado de munus público, ou seja, eleito pelo povo, com cargo público. Não há diferença com o cargo de funcionário público, onde o dirigente de cargo público, comissionado, se não tiver conduta proba, é exonerado e responde por processo criminal. Com o ex-presidente não é diferente. Ele foi condenado, tem que responder por seus atos, por improbidade administrativa, por utilizar de influência do seu cargo e por omissão, por convivência de atos dos seus subordinados, no caso, ministros, assessores, etc. Então tem que cumprir pena lhe imposta. É o Suami Rocha dos Santos, ele é funcionário do Judiciário. Continua. Marcos Alves Pereira, o salvador da pátria roubou a pátria. Tem a Ana Paula aqui, é um prejuízo moral. O Marcos Alves Pereira, a única pessoa que não podia roubar e errar, ela era o Lula. Ele não decepcionou os petistas, fora o populismo. Depois o Luiz do Te Fala Miziara. Bom dia, meus companheiros, assistindo o programa aqui de Campinas. Parabéns, meu irmão Domingues Neto, pela formatura do seu neto. Obrigado, Luiz. Estou te esperando aqui, hein, Luiz? Venha rápido. Um abraço, Miziara. Bom dia, o Rogério Teodósio, bom dia. Neto, parabéns. Acabei de escutar uma das coisas mais sensatas que ouvi até hoje. Danilo Nunes, mito.
o Marcos Costa. Bom dia, Neto. No meu ponto de vista, o partido do PT estava em mente de ser o maior partido do Brasil. Como sabemos que os roubos da Petrobras e vários outros órgãos foi para ficar no poder por muitos anos. O partido do PT e sua quadrilha e aliados de outros partidos. O Quirino Júnior, agora é pensar no Brasil para frente, independente da condenação. Apostar para que erros que Lula cometeu não possam ser repetidos. Luiz Santos, o que aconteceu no córrego do Aleixo, coração da Água Vermelha? Olha, tá no Facebook, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook também vão lendo todas essas mensagens que o Renato tá colocando aqui. Exatamente. E aqui, para terminar, mais uma aqui, o Luiz Santos pede para a população doar sangue no Hospital do Amor. Tá pedido, Luiz. Vamos lá. Olha, tem uma matéria, saiu duas vezes aqui no Jornal Diário, porque houve uma reunião dos secretários de saúde de toda a região, aqui de Barretos, desta terceira região administrativa. Na quinta-feira. Na quinta-feira, e saiu uma crítica até meio pesada contra a Santa Casa de Misericórdia. E hoje o Henrique, ontem ele deu uma entrevista, e hoje saiu no Jornal Diário, que o gestor da Santa Casa de Barretos, Henrique Prata, criticou que ele considera como jogo político covarde, envolvendo o município, Estado e União, ao rebater nota divulgada pelos secretários de saúde dos municípios da região sobre o atendimento da instituição. Ele adiantou que os representantes do Ministério da Saúde virão a Barretos na próxima semana para esclarecer sobre a legislação em vigor e a responsabilidade que compete a cada setor. Leandro, posso dar uma penteada nessa história toda? Pode, você deu a matéria, né, Neto? Então, Leandro, deixa eu contar. Eu queria contar com a colaboração dos nossos parceiros da mesa aqui, esclarecendo para o ouvinte os fatos. O gestor da Santa Casa, o Henrique Prata, ele vem demonstrando para a população em diversas entrevistas que os municípios da região de Barretos usufruem da Santa Casa sem a devida remuneração. Ou seja, quando tem um paciente numa cidade que é vizinha de Barretos, muitos pacientes de outras cidades vêm para Barretos, ocupam a Santa Casa, se tratam na Santa Casa e a Santa Casa entra em prejuízo. Então o Henrique foi conversar com diversos prefeitos, pedindo para esses prefeitos ajudarem Barretos, a Santa Casa de Barretos, ter uma melhor receita para superar as dificuldades financeiras que tem. E o Henrique, na fala dele, ele é sempre muito duro, porque ele fala assim, olha, não vamos mais atender. Nós não queremos mais tomar tanto prejuízo se não houver a sensibilidade dos prefeitos de ajudar a Santa Casa de Barretos. Isto é o fato antes da matéria de sexta-feira publicada no Jornal Diário, oriundo da reunião dos secretários da saúde, da Regional da Saúde da região de Barretos. Por quê? O que os secretários fizeram? E aí que entra um pouquinho essa questão da covardia. Não foi o prefeito de Bebedouro, o de Olímpia, o de Guaíra, o de Miguelópolis, Morragudo, não foram eles que vieram escrever uma resposta para o Henrique Prata. Foi na reunião dos secretários de saúde desses municípios, dos municípios da nossa região administrativa na área da saúde, do DRS, eles se reuniram e resolveram dar uma resposta para o Henrique. Portanto, os secretários compraram a briga dos prefeitos, não desgastando a imagem do prefeito, não comprando briga com o Henrique, mas foram os secretários. Por isso que eu acho que o Henrique usa um pouquinho da palavra covardia aí, entre outras covardias que o Henrique coloca nessa resposta. O que de fato os secretários fazem? Eles dão uma declaração verdadeira. Verdadeira. Isso é que eu queria que o ouvinte entendesse direitinho. Lelo, em 2008, houve uma reunião com todas na Divisão Regional de Saúde, com a presença dos prefeitos, dos secretários de saúde. E ali foi acordado que a Santa Casa de Barretos é um hospital referência regional. O que isso significa? Olha, Altair, Taiúva, Bebedouro, Olímpia, Jaborandi, Colina, Colômbia, eles
fizeram um acordo com o município de Barretos e com a Santa Casa, através da Divisão Regional de Saúde, contratando um número X de procedimentos. Vamos supor, Colina, olha, eu quero comprar de serviço da Santa Casa de Barretos 5 atendimentos ortopédicos na área da ortopedia por mês. Eu quero contratar de Barretos 5 cirurgias de catarata, de oftalmológica. Eu vou contratar isso, isso, aquilo. Então, vou contratar tantas consultas ambulatoriais. O que isso significa? Que foi feito um acordo de um pacote, da qual a remuneração da Santa Casa teria esta composição. Bom, qual é o fato? O fato é que isso que eu estou dizendo aconteceu, existe ata, e é isso que os secretários da saúde disseram. Olha, seu Henrique, Santa Casa, nós não devemos nada para vocês. Por quê? O que nós temos de mandado paciente para Santa Casa de Barretos está no contrato feito pela Divisão Regional de Saúde. Então, a Santa Casa de Barretos, ela aceitou lá em 2008 ser contratada por esses municípios para ser o hospital de referência regional. Acontece, Lelo, duas coisas que é isso também que é verdade e que os secretários não tiveram a hombridade de referendar. E é por isso que é uma deslealdade também com o Henrique e com a Santa Casa de Barretos e com o nosso município. Duas coisas, Lelo. Primeiro, há quanto tempo não é reajustada a tabela? Ou seja, desde 2008, quando esse convênio foi acordado, as prefeituras e o Estado não repassam 1 centavo a mais do que era a tabela em 2008. Depois de 10 anos, Lelo, quanto que subiu a água? Quanto que subiu o esgoto? Quanto que subiu a luz? Quanto que subiu o salário dos funcionários? A gasolina. Quanto custou a gasolina? O que subiu o produto químico dos remédios e tudo mais? Os municípios sabem disso, o Estado sabe disso, a Federação sabe disso, que a tabela do SUS, que foi assinada em 2008, até hoje não teve nenhum reajuste. E isto é injusto. Pode estar assinado que Barreto tem que receber, mas é injusto não ter, desde 2008, nenhum reajuste. Então nós estamos totalmente defasados. Se eram contratados 10 pessoas para fazer ortopedia de Colina, tá certo? E o preço subiu 10 vezes mais, Barretos, a Santa Casa de Barretos hoje, trabalha com prejuízo para fazer esse procedimento. E todos os secretários sabem que isso é verdade. Todas as prefeituras e os prefeitos sabem que isso é verdade. Mas tem coisa pior, que também não está colocado na matéria. Que é o seguinte, Lelo, é useiro e vezeiro mandar paciente para Barretos, os mais críticos. Aqueles que podem eventualmente ser atendidos no município, eles são atendidos. Agora, as buchas de canhão, que é gente que vai para UTI, gente que vai para aqui e vem para lá, é tudo dentro de Barretos. Os acidentes, que os nossos custos operacionais são maiores, portanto, o nosso prejuízo é maior. E a terceira, muitas inúmeras vezes, Barretos recebeu mais pacientes do que foi contratado pelos municípios. E é isso também que o Henrique reclama. Que muitas vezes o que está contratado são 5, mas aconteceu um acidente, aconteceu um pepino, como diz o Danilo, um acidente automobilístico, já estourou a cota. O que vai acontecer? Vão mandar para Barretos. Barretos vai ter que atender urgência, emergência, por causa da estrutura. E aí o município vai lá e fala, olha, esse mês agora, em vez de vocês atenderem 5, vocês atenderam 15, então está aqui a diferença. Qual foi a prefeitura que fez isso? Nenhuma. Então o que acontece? Se eu fosse o Henrique, assim, é que eu não sou o Henrique, tá certo? Mas já tinha mandado todo mundo das favas. Eu chegava na Santa Casa e falava, amigão, olha, eu vim aqui, eu mudei a gestão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como é a resposta dele? Eu fiz o que foi possível, eu implementei um novo sistema. Cara, vocês não querem me ajudar? A sociedade só critica, ninguém apoia nada. Tô indo embora, eu vou cuidar da Fundação Pio XII. Se virem! Deixa eu te contar um negócio. O cara trabalha, não é que o Henrique é mole, não. O Henrique é duro. Ele é duro com as pessoas, ele é duro com os médicos, ele é duro para chuva. Mas ele está fazendo o que é possível fazer. Inclusive, tendo muita coragem de revolucionar o processo da Santa Casa. Nós só vamos ver o resultado da gestão do Henrique daqui 10 anos.
Porque o que o Henrique está fazendo de gestão lá é uma revolução. E sou um homem muito corajoso para fazer tudo que ele está fazendo. Está errando, está errando. Errou em alguns momentos, errou, como foi o que eu disse aqui sobre os planos de saúde lá atrás, quando ele assumiu. Lelo, o Henrique não é perfeito, mas ele está fazendo uma revolução na área da saúde pública em Barretos. E com muita coragem, muita coragem. O Ibrahim sempre disse, todo mundo sempre disse, olha, um dos departamentos, como é que a Santa Casa pode ter uma melhor remuneração? Se ela gerir o setor de imagens, se ela gerir o setor de análise clínica, se ela gerir o setor de urologia, se ela gerir isso, aquilo outro. Lelo, esse tipo de coisa, o Henrique teve coragem de fazer. Prejudicou grandes amigos meus, queridos amigos, amigos fraternos, de convivência diária. E amigos dele também, às vezes. Dele também. Agora, ele está pensando como gestor, e ele acredita numa filosofia. Agora, Lelo, eu vou te contar um negócio, cara. É tanto nhenhenhen, é tanta fofoquinha, é tanta coisa, porque mexe com tantos interesses econômicos também, que eu vou te falar um negócio. Haja paciência, haja saco para poder tocar Santa Casa. É fazer um distrato social. Posso dar uma agora, parte? Só lembrando, Santa Casa? Nesse contrato, você foi provedor, Renato? Nesse contrato eu não sei se tem, deveria ter o reajuste mensal, e quando ultrapassasse os valores, também que as prefeituras teriam que pagar. É isso que o Henrique reclama, e que o secretário fala, olha, seu Henrique Prata, você não faz favor nenhum de atender, porque está no contrato. O contrato agora, o contrato tem que ter ética, o contrato tem que ter moral. Um prefeito que se aproveita, um secretário que se aproveita de mandar o paciente da cidade dele para vir para a nossa cidade, para vir para Barretos, para ser atendido aqui na Santa Casa, para dar mais prejuízo para a Santa Casa, sabendo que o procedimento custou R$8, sabendo que o procedimento não paga a luz, não paga a agulha, não paga nada. O secretário sabe disso, Lelo. O secretário sabe que o que é o repasse para a Santa Casa é insuficiente para poder fazer o procedimento. Quando fala, não, joga para mim que eu assumo, bravata. Eu quero ver se os municípios de Jaborandi, de Colina, têm condição de fazer um hospital para fazer os procedimentos que nós temos. Quanto que teria que pagar para ter plantonista 24 horas, para não ter sábado, domingo, não ter feriado, não ter Natal, não ter Ano Novo, tá rodando a Santa Casa? Vê se esses municípios iriam fazer não é que iriam fazer, por que não fazem? Por que não fizeram? E outra coisa, Lelo, existe um jogo aqui. O governador do estado, o Geraldo Alckmin, pôs dinheiro em Bebedouro fazendo um novo hospital regional em Bebedouro, que vai aliviar a gente. Muita gente agora já vê uma oportunidade. Nós bagaçamos a Santa Casa, estruturamos, desestruturamos, aproveitamos tudo que tem. Agora vai vir um novo hospital regional lá em Bebedouro. Novinho em folha, todo equipado, tudo mais. Bom, aqui não dá mais pra gente fazer as jogadinhas que a gente vinha fazendo. O médico interna de um jeito e cobra do outro. Não dá mais para fazer isso, não dá para fazer mais aquilo. Bom, então tá bom. Podemos ir para Bebedouro com o hospital regional. Que vão! Porque se o procedimento aqui está dando prejuízo, tá certo? Que levem para lá. Por quê? Porque o nosso prejuízo vai ser menor. Pois não, Renato Peguim. Ô, Neto, eu vou falar um pedacinho. Eu fiquei uns 7 anos na Santa Casa como diretor, depois cheguei a vice-provedor e a provedor. É verdade. E foi você que levou para a promotoria pública de Barretos o pedido para que houvesse a intervenção. Sim, então nos últimos anos... muita coragem. Nos últimos anos eu só ouço, eu falo pouco da Santa Casa. Falo pouco porque tem pessoas que comentam, não sabem do assunto, não entendem da matéria. O que falta na nossa cidade de Barretos é representatividade política. Nós não temos um representante. O Henrique sai que nem um condenado aí, batendo, brigando. Já tem os hospitais que ele toma conta, que é da Fundação Pio XII e a Santa Casa. Barretos, nós temos 18 cidades que nós representamos. Não são 19, em termos de saúde são 18 cidades. O que acontece? Existe uma contratualização. O que o prefeito faz da região, dessas 18 cidades? Tá no contrato da contratualização, ele não vai mandar dinheiro. E se você não aceitar o doente aqui, Neto, que vem dessa regional, você vai preso. Pode perguntar para qualquer médico. Fala no microfone, Danilo. Agora uma coisa eu falo para você. Só um minutinho, Renato. Fortalecendo o que você disse. Você vai deixar morrer? Claro. Você é o responsável pela morte. Então, você não pode. Então, assim, nós tivemos vários casos ali
E a responsabilidade do diretor técnico, do diretor clínico ali, o plantonista que está ali, o chefe do pronto-socorro, ele não pode fechar as portas. Ele não pode deixar a pessoa morrer. Artigo 196 da Constituição. E aí, né, ô Danilinho, o que acontece? Agora eu te pergunto, Neto. Eu estou falando das 18 cidades. E quem vem fazer tratamento no Hospital do Câncer? De Rondônia, do Acre, lá da Bahia, seja o que for. De Bebedouro, de Guaraci, de Ipuã, e vem de aqui, Colômbia, de Aborandi. Quando alguém vem fazer tratamento aqui no Hospital do Câncer e vem com uma família, se a pessoa tiver um trauma, alguma coisa, vai aonde? Na Santa Casa de Barretos. Então, falta responsabilidade. Eu volto a falar, o dia que nós tivermos um representante político que bate no peito, falou, vou defender minha Santa Casa, o que falta na Santa Casa? Dinheiro e gestão. Gestão, o Henrique lá, da maneira dele, está tentando fazer. Agora o que paga a conta, Netinho? É dinheiro. É dinheiro. Não é boa intenção. É isso mesmo. Ô, Renatinho, deixa eu contar uma coisa para você. As pessoas não se lembram muito, tem memória curta, sobre o processo que nós estamos vivendo hoje na Santa Casa de Barretos. É o seguinte, a Santa Casa entrou num endividamento muito grande, levou lá grandes homens para serem gestores da Santa Casa, na provedoria, com a comunidade toda participando. O Domingos Neto participou lá um período, eu participei na época do Ibrahim. Muita gente ajudou a Santa Casa com trabalho, com dedicação. E entre essas pessoas que se dedicaram à Santa Casa em determinado período, estava o Renato Peguim, o meu amigo o Dair Silva, o Giovanni Barrotti, o Edson, Renato Reis, uma série de pessoas. O próprio Buc. Estavam na Santa Casa, Lelo, quando viram que eles não tinham condições mais de tocar a Santa Casa por causa da dificuldade financeira. Não dava para o Renato ir no banco, pegar dinheiro próprio, pôr ali. Não dava para o Edson fazer isso. Chegaram a uma análise do seguinte: nós da sociedade, não temos mais condições de tocar a Santa Casa. O que nós vamos fazer? Vamos procurar a justiça. E olha, antes disso, foram em governador, foram em deputados, foram em todos. Chegaram para a justiça, para a promotoria e para o juiz, falaram, olha, a situação da Santa Casa está nessa dificuldade. Quem é o gestor pleno da saúde em Barretos? É a prefeitura. Portanto, nós pedimos para vocês fazerem uma intervenção, tá certo? Para que a Prefeitura Municipal de Barretos assuma a Santa Casa. Assumiu a Santa Casa sobre intervenção, com intervenção da Justiça, a Prefeitura Municipal de Barretos. Quem era o prefeito? Guilherme de Ávila. O que Guilherme fez? Colocou o seu secretário da Saúde, o Alex, para ser o administrador, o interventor da Santa Casa. O Alex fez um trabalho maravilhoso e com representação política, Renato, o prefeito de Barretos, na época, o Guilherme, no seu primeiro mandato, conseguiu aquele pró-Santa Casa R$1 milhão por mês a mais de resultado. Foi o melhor período que a Santa Casa viveu nos últimos tempos. Por quê? Com R$1 milhão, na época, não é que pagou a dívida, não é que pagaram as contas que estavam acumuladas, mas o caixa de entrada e de saída mês a mês, ele zerou. Então foi um período que o governo de equilíbrio. Então o Alex fez uma gestão, no começo da gestão, o Alex fez um trabalho muito importante. Aí aconteceram várias atividades políticas. Foi candidato a deputado estadual o Eduardo Petrov. O Eduardo disputou a eleição com a Graça Lemos. O Eduardo surpreendeu com uma boa votação, porque era um menino que nunca tinha sido candidato a nada. O Eduardo perdeu a eleição para deputado, mas foi convidado a ser o provedor da Santa Casa, o interventor da Santa Casa. Na cabeça do Guilherme existia uma estratégia. Eu vou colocar o Eduardo Petrov, que é filho do Petrov, vai colocar o Henrique em compromisso de ajudar mais a Santa Casa. Assume o Eduardo Petrov, cai a receita, porque o governo do estado deixa de pagar os mesmos R$1 milhão. O Eduardo, na gestão da Santa Casa, teve muita dificuldade, cometeu vários erros, tá certo? E em função disso, também a Santa Casa entrou em grande dificuldade. Uma das questões polêmicas que eu defendi aqui foi a venda do Santa Casa Saúde para o Grupo São Francisco. Aí, Lelo, sai o Eduardo Petrov, que teoricamente poderia ter sido candidato a vice com o Guilherme. O Eduardo já não estava numa boa posição política naquela época. Vem a intervenção do Flauzino.
Aí o prefeito começa a costurar de um lado e de outro, para quê? Para trazer o Henrique Prata para assumir a gestão e a Fundação Pio XII ser uma organização não governamental, uma instituição social não governamental para gerir a Santa Casa de Barretos. Um dos pensamentos do Henrique: olha, nós vamos transformar a Santa Casa no hospital escola, vamos melhorar a nossa receita, vamos investir para ter isso, mas aquele departamento, para a gente melhorar a nossa receita. O Henrique assume a Santa Casa, inclusive pensando nos alunos da sua faculdade que precisavam ser reconhecidos na Faculdade de Medicina. Ou seja, ele estava tentando preservar a Santa Casa e preservar também a faculdade, que sempre foi um sonho de Barretos, de uma faculdade de medicina. Lelo, ele começa a gerir e faz um levantamento do tamanho da dívida de Barretos, da Santa Casa de Barretos. Vem e apresenta. E começa a pedir solidariedade por parte das prefeituras, do governo do estado, por parte do governo federal. Ele se propõe a cumprir determinadas metas para melhorar a receita da Santa Casa, e no caos que nós estamos vivendo de governo estadual em termos de receita, de governo federal e dos municípios todos quebrados, a receita da Santa Casa não cresce, não melhora e não se consegue pagar as dívidas da Santa Casa. É esta a história. É essa a história. A história é o seguinte: o Henrique disse aqui no final do ano passado, o custo da Santa Casa é de 6 milhões de reais por mês e eu arrecado 4. Tem um déficit de 2 milhões de reais. Um dos erros que o Henrique cometeu foi ter brigado com o São Francisco Clínicas, o plano de saúde da Santa Casa, antigo plano de saúde da Santa Casa, porque eles montaram um ambulatório e os procedimentos do São Francisco hoje, eles levam de ambulância para fazer tratamento em Ribeirão Preto, prejudicando a nossa classe médica e prejudicando o nosso hospital. Então, o São Francisco, hoje, que adquiriu o Santa Casa Saúde, prejudica a Santa Casa de Barretos. Ela se sente prejudicada, mas ela prejudica inclusive a medicina de Barretos, porque atende no ambulatório daqui e manda os pacientes para Ribeirão Preto. E a Unimed, também o Henrique brigou com a Unimed. A Unimed foi para o Hospital São Jorge, que hoje está inaugurando o seu crescimento e a comemoração de estar atendendo tanto o São Francisco quanto a Unimed. Por que o São Jorge teve uma grande oportunidade de crescer? Também por causa disso. Porque o Henrique deu para o Hospital São Jorge a oportunidade de se fortalecer com o São Francisco Clínicas, que tinha saído de lá, e com a Unimed. Então foi um grande erro do Henrique de perder a receita dos planos de saúde como ele perdeu. Só que ele vem fazendo uma gestão, implementando uma gestão de mudanças, tá certo? Para aumentar a rentabilidade e também aumentar a eficiência da Santa Casa, que é muito difícil quando está se devendo. Então, Lelo, se você perguntar, Neto, onde é que você quer chegar? Eu não vejo perspectiva para Santa Casa. Ô Neto, deixa eu aqui, ó. Tem umas coisas que eu acho que é uma oportunidade de esclarecer. Tá tudo errado esse negócio da intervenção. Eu vou retroagir. O que você falou tá certo. Quando nós procuramos o Ministério Público, eu e o Buque, você pode ver que nós saímos da Santa Casa até hoje. Eu e minha diretoria inteira, nós não tomamos um processo, Danilo. Nós argumentamos. Nós fizemos tudo certo. Essa intervenção, desculpa a Justiça de Barretos, está tudo errado. Quando nós procuramos o Ministério Público, nós tivemos o Dr. Flávio Camoto, que foi um grande promotor, uma pena que saiu de Barretos, porque a promotoria pública, com todo respeito, falha demais. Um promotor, ele começa num caso, depois ele não termina. O outro tem que ter a sensibilidade de começar tudo de novo. E, na época, nós não estávamos dando conta de pagar, o Dr. Fauzi fez algumas reclamações junto ao Ministério Público, que hoje eu até reconheço, e nós fizemos um trato. Nós vamos pro promotor. Aí o promotor perguntou para mim: você tem coragem de entregar a Santa Casa? Eu falei: eu tenho. Então tá, nós vamos fazer uma nós vamos fazer uma intervenção. Aí eu procurei o Guilherme está aqui, o dia que quiser debater eu estou à disposição. Falei: Guilherme, eu propus, vamos fazer uma administração compartilhada. Nós, município, provedoria, o Estado e o município. O Estado não aceitou porque roubaram em Franca. O governador aceitou fazer em Franca e teve desvio de dinheiro. Falei: Guilherme, vamos fazer entre nós. E o Guilherme ele prova aqui, porque eu estive no gabinete dele. O que acontece?
O Guilherme, na época, politicamente, tá? Não via com bons olhos o Luiz Carlos Buck e o Renato Peguim. Isso é público e notório. O que ele fez? Ele pegou a Santa Casa, houve uma recomendação. Se ele não pega, ia ser improbidade administrativa. Porque saúde pública, Neto, tá aqui o Danilim, professor de Direito, é um dever do Estado. Se federal não faz, que já não está fazendo, o Estado não quis. Quem tem que fazer? O município. Aí o Guilherme pegou. Essa intervenção deveria estar na mão da prefeitura até hoje, e a prefeitura dando os seus pulos para arrumar dinheiro para Santa Casa. Tá tudo errado. Se você estudar o caso profundamente, o que aconteceu? Aí quem é o salvador da pátria? Com experiência. Henrique Prata. Só que o Henrique, ele pode ser o melhor do mundo. Se ele não tiver dinheiro para pagar a conta, não tem como. Então, eu quero fazer uma pergunta, principalmente para os fofoqueiros de plantão. Pois não. Os caras que querem colocar lenha na fogueira, que querem intervenção, que querem isso, querem aquilo, querem fazer fofoca. Faz o seguinte, Henrique, devolve a Santa Casa para a prefeitura. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, você que está me ouvindo, você prefere o Henrique gerindo a Santa Casa ou o Guilherme? O problema é o dinheiro, Neto. Então, eu pergunto. Não, o problema é dinheiro, mas eu estou perguntando para quem está me ouvindo. Você prefere o Henrique cuidando da Santa Casa ou você prefere o Guilherme? Porque quando o Guilherme, muito esperto, trouxe o Henrique, ele trouxe... tirou o time e tirou fora. Ele trouxe o Henrique, o que existe de melhor de gestão da saúde pública no Brasil. Não existe referência maior. Mas e o dinheiro? Então faz o seguinte, Lelo. Se o Henrique sair, quem que vai assumir? O Fauzi? Você prefere o Fauzi Dair gerindo a Santa Casa ou o Henrique Prata? Você prefere quem gerindo a Santa Casa? O Guilherme de Ávila ou o Henrique Prata? Lelo, eu quero saber o seguinte, se amanhã faltar o Henrique... Nós estamos falando de dinheiro, Neto. Não, eu estou falando de gestão. Eu estou falando o seguinte, você está dizendo que existe... Está tudo errado. Que o Henrique não deveria estar na Santa Casa. Que a Santa Casa deveria estar sendo administrada pela prefeitura. E eu posso até admitir isso que você está falando. Juridicamente estou falando. Juridicamente a responsabilidade é da prefeitura, não é do Henrique. Sim, é isso. A gestão, a intervenção é do município. Mas não é da Fundação Pio XII. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Lelo. Quem é em Barretos que tem mais capacidade para tocar Santa Casa? O Henrique. Não tem. Não, pera um pouquinho, Lelo. Vamos fazer o seguinte, aponta um. Você que está me ouvindo aqui no Facebook. Calma, só um minuto, fazer uma intervenção. Vocês dois estão falando a mesma coisa, só que cada um com uma perspectiva diferente, um olhar diferente, entendeu? Na verdade, a gente precisa de um modelo de gestão eficiente, é isso que o Neto está querendo dizer. Eu preciso de eficiência, as pessoas estão morrendo, gente. É isso que nós temos que pensar. O Renato bate muito em dinheiro. Quem é melhor para trazer dinheiro senão o Henrique? Não necessariamente, não necessariamente. Por quê? Porque os poderes estão sendo negligentes. Entendeu? Todos eles. Muito bem. O federal, o estadual, o municipal. E quem mais sofre com isso é o municipal. Porque o municipal tem as unidades básicas de saúde que ele tem que atender. Ele tem o remédio jurídico, que hoje custa quase que 60% do orçamento da saúde municipal. Então, assim, tem que existir um ponto de equilíbrio aqui entre o que o Neto está dizendo, que é a gestão eficiente, e a falta de recurso, que é o que o Renato está dizendo. Os dois estão certos. Cada um com uma visão de quem já esteve na Santa Casa e administrando, e do Neto que está no mercado de trabalho e sabe o quão eficiente precisa ser uma gestão de saúde. Por quê? Porque no meio do caminho estão as pessoas e elas estão morrendo. Basta que se cumpra a lei do SUS. E a lei do SUS não é cumprida no Brasil há pelo menos 20 anos. Danilo, é isso mesmo. O que está falido é a gestão da saúde pública no país, porque coloca na Constituição que é uma responsabilidade do Estado, tá certo? E o que o Estado tem feito é irresponsabilidade. E é por isso que a gente está falando agora há pouco de corrupção, é por isso que a gente está falando dos roubos que fizeram com a nação, porque falta dinheiro exatamente nisso. E eu queria, Danilo, fazer uma outra colocação também, que eu acho que isso que é importante, para reconhecer o esforço de todas as pessoas que hoje estão lutando na área da saúde. Os médicos, os paramédicos, os enfermeiros. Porque nós falamos das pessoas que estão morrendo. Mas eu quero falar da grande maioria dos que estão vivendo.
Porque dentro da Santa Casa... Se estão vivendo é graças a médicos que são seus amigos, meus amigos, Exatamente. nossos amigos. Eu queria aqui destacar 2 jovens talentos, o Dr. Sérgio Neto, que é neto do Dr. Hélio Garcia da Costa, e a doutora Olga, que estão fazendo plantão direto e que sabem a necessidade que um médico faz para salvar uma vida quando a vida chega. Danilo, esses médicos, mas também eu acho que é importante a gente reconhecer o que está sendo feito pelo gestor hoje, que é o Henrique. Pela equipe que está lá. Sim. Porque deixa eu contar uma coisa, o que nós falamos é das coisas que nós não temos, e nós temos sempre promulgar para melhorar as coisas que não estão acontecendo na nossa Santa Casa. Mas eu também acho muito importante que as pessoas tenham confiança ainda nesse aparelho, porque, Lelo, a grande maioria das pessoas que entram lá saem com a sua saúde recuperada. Nós temos sim muitas dificuldades econômicas, nós temos muitas dificuldades financeiras, está faltando dinheiro, mas o que não está faltando é dedicação, é esforço. Porque vá lá hoje, compromisso. Hoje é sábado, compromisso. Vá lá hoje, Danilo, vá hoje, sábado, 5 horas da tarde, você vai ver a Santa Casa lotada, você vai ver enfermeiro, varando à noite, funcionário, médico, todo mundo se dedicando. Deixa eu contar uma coisa, é isso que nós temos que defender, é o que está funcionando. E está funcionando pelo esforço de muita gente. É por isso, Lelo, que é bravata quando o secretário da Saúde vem dizer, nós não devemos nada. Deve, não é só dinheiro não, deve moral, deve compromisso, deve presença. Ética. Ô Neto, ó, na época que nós estávamos, o Henrique já oferecia treinamento para nós, inclusive com várias palestras de médicos lá, na época que eu estava, inclusive 2 ex-diretor nosso, que é o Renato Reis e mais o Giovanni Barrote, está com o Henrique. Então, o Henrique já vinha ajudando a Santa Casa. O que eu falo... Veja a reforma da UTI. Quem foi ver a reforma da UTI? Da Santa Casa? Quem conhece? Quem trocou o telhado? Como é que está o telhado? Como é que está a questão dos elevadores? Tá certo? Nós temos graves problemas. O que precisa acontecer, Lelo? O que precisa acontecer é isso. Em vez de um secretário ficar com bravata, o secretário da Saúde dos outros municípios com bravata, dizendo, nós não devemos nada, quem deve é a Santa Casa, tal. Espera um pouquinho. Vem aqui, fala besteira e volta para a cidade dele. Vem lá na Santa Casa e fala o seguinte, escuta, o que eu posso fazer para melhorar? Vocês não têm reajuste desde 2008, como é que eu posso fazer para melhorar? Sabe por que não fazem isso? Porque são umas porcarias de gestores que nos seus municípios estão devendo, não estão pagando conta. Estão preocupados com o aspecto político, não estão preocupados com o aspecto social. Estão pensando na eleição desse ano exatamente. E na eleição daqui 2 anos e meio. Exatamente. Porque deixa eu te contar um negócio, se esses municípios estivessem bem geridos, tá certo? Eles estariam com condição de ajudar Barretos a cumprir, não é Barretos, nem a Santa Casa de Barretos, a cumprir a obrigação de qualidade com o seu munícipe que vem se tratar aqui. Quando Barretos está com dificuldade, Santa Casa de Barretos está com dificuldade, o munícipe de outra cidade vem para cá para enfrentar essa dificuldade. E isso é responsabilidade deles também. Bom, muito obrigado, Monteiro Neto. Danali, muito obrigado. Você é sempre convidado, sempre bem-vindo. Obrigado, Renato Peguim. Eu que agradeço. Eu volto daqui a pouco, daqui meio minuto, com o para-choque do dia. Você me convocou hoje, né? Convoquei. Você não vai reclamar que eu falei muito hoje, não. Não, né? ao contrário. Você só elogio no Facebook para você. Porque, viu, Danilo? Ele me convida para vir aqui, depois fica falando para mim, pô, Neto, só você que quer falar. Chama atenção, né, Neto? Como é bacana. Não, Neto, se o dia que você não vem, eu sinto falta até do seu beijo. Valeu, um beijão. Obrigado. 11 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho... no Repórter Sabe Tudo, uma homenagem muito especial com o nome da semana. Vocês aguardem, como aguardam também amanhã a divulgação do nome daquele que vai receber o troféu D. José de Matos Pereira, porque segunda-feira é aniversário da Rádio Independente, que hoje é o Diário Independente. Muito obrigado ao André, ao Ismael e a todos vocês, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Bom fim de semana. Você ouviu a verdade total em tempo real. De volta no próximo sábado, às 10 da manhã.